Olá pessoal, hoje é dia 21 de fevereiro de 2021. Eu vou continuar os assuntos dos vídeos anteriores. Agora eu vou fazer uma ampliação daquela fala que eu fiz com relação aos 4 níveis de consciência, ou 4 escalas de consciência, do sistema Arica de clarificação de consciência do Oscar Ichazo. Então aquela figura que eu tinha mostrado na ocasião, como se fosse um cilindro, com 36 subníveis, em 4 grandes andares, nós vamos considerar agora, vamos falar assim, a espessura do cilindro, seria aquela parte redonda. Nós vamos olhar agora a horizontalidade daquele cilindro, e mesmo assim, isso daqui ainda não é uma figura adequada, porque nós vamos trabalhar com 4 âmbitos ou dimensões entrelaçadas. Então precisaria, para representar do ponto de vista da geometria, uma figura topológica simplex de 6 dimensões, sendo que cada um dos vértices ele tivesse 6 arestas entrelaçadas. Seria uma figura complexa, mas isso não vai importar para o que nós estamos aí para desenvolver agora. E já faço uma ressalva. É fundamental para isso que eu vou falar. Eu estou apenas fazendo uma resenha, uma apresentação, mas sem realizar esses treinos específicos de clarificação de consciência do sistema Arica. Vocês olhem no site arica.org. Isso daqui não vai servir para absolutamente nada. É apenas um modelo, um paradigma que ele deve ser experimentado a partir da realização do próprio treino, para que nós tenhamos experiências diretas e, consequentemente, uma realização consciente desse mecanismo que eu vou comentar aqui, assim, com a brevidade intrínseca a esses vídeos que nós estamos fazendo. Então, de novo, vocês, por favor, se refiram e claro, façam o treino, porque senão isso daqui vai ficar apenas como mais uma teoria solta, e é o oposto que nós desejamos. Todo sistema de conhecimento objetivo como esse, necessariamente, ele envolve um conhecimento que está corporificado no sentido literal. É um conhecimento que está embasado no nosso corpo físico, com todos os sistemas fisiológicos, e tem uma projeção concomitante numa dimensão emocional ou psíquica, uma dimensão mental intelectiva e também, finalmente, uma dimensão espiritual, universalizante, ou integradora, ou sintética. E isso é ancorado no nosso próprio corpo. Por isso que nós temos aquele aforisma no sistema do Vashista Yoga: o que está em mim está em outra parte, o que não está em mim não está em parte alguma. Então isso daqui é evidência de conhecimento objetivo, como nós vemos em tradições meditativas, tântricas, que usam mandalas, yantras e iniciações nas mandalas, que representam tanto o corpo como o universo e todos os reinos de existência em todas as dimensões de realidade. E é exatamente isso que esse sistema faz também. Eu coloquei aí no fundo um esquema que está sendo chamado aqui representação dos instintos, funções e polos. Isso daqui é uma representação com uma ovoide, com 2 polos aqui, um polo sexual, um polo espiritual. Eu tenho 3 instintos aqui. Eu tenho instinto de conservação, instinto de relação, instinto de adaptação. Representa os 3 sistemas mais nobres na parte do corpo. E aqui, como se fossem 2 pernas e 2 braços, nós temos 4 funções. Eu tenho uma função de espaço, uma função de tempo, uma função de expressão e uma função de coordenação. Esse esquema, ele é um esquema alternativo para que o Oscar Ichazo apresenta aqui dentro da figura do Enneagrama, aqui passando dos pontos 1 até o 9 aqui no sentido horário. Então vamos lá, como o tempo é curto, eu quero já passar a descrição dos pontos, para depois nós podermos aí amarrar esses assuntos. Então na estrutura da psique, os 2 polos fundamentais aqui é o polo da unidade, o polo da espiritual, que é a nossa origem e a nossa meta, que representa, do ponto de vista da consciência, a consciência de originalidade,
ou o ômega, é o alfa ou ômega, né, que é o retorno da evolução, ou a consciência cósmica também. Esse estado de unidade, de iluminação plena, prístina e natural, é a nossa verdadeira natureza, indissolúvel, né, do universo, né, e de tudo que existe no universo, né? Então aqui é aquela frase que nós encontramos, né? Tattvam Asi, eu sou isto. Eu e o Pai somos um, né, do Cristo, né, como consciência cósmica, né? Aham Brahman, né, eu sou Brahman, e assim por diante. E aqui é o polo, né, material ou sexual, no qual essa energia, né, espiritual, né, se ancora na matéria para se reproduzir e criar vida. E aqui é como se fosse a nossa coluna espinhal aqui representa aqui a nossa escala da evolução. Então, dentro do sistema maçônico aqui nós temos os 33 graus de evolução, né? E também representa aquelas 33 vértebras da coluna espinhal. E o sistema, né, agora sim, né, com relação a esses dois polos, eles dão uma direção para a evolução. Então a nossa energia, né, sexual, o objetivo último da energia sexual não apenas gerar mais vida, né? Evidentemente isso daqui é uma função fundamental da energia se expressando externamente, mas internamente a nossa energia, né, sexual, a nossa libido, a energia da Kundalini, ela tem a finalidade de buscar mais vida, plenitude, integração, realização plena, né? Então Shakti, voltando para Shiva aqui no sistema hindu. Então, a nossa energia espiritual, que tem os códigos da vida, ela é praticamente a chave da nossa evolução. Nós podemos dizer que nós conhecemos uma pessoa e o caráter dela exatamente de acordo com o que ela está fazendo com sua vida sexual, ou como que ela usa a sua energia sexual. De uma forma, né, evolutiva ou involutiva. Não existe como ficar parado, né? Então, ou a nossa energia criativa, né, ela vai gerar mais vida, vai evoluir, ou nós vamos nos degenerar, nos perder, nos dissipar. Então esse é um pulso fundamental. Agora, no nosso corpo, nós temos três sistemas e 3 instintos fundamentais. Nós temos aqui o nosso instinto, né, de conservação, que é representado, né, pelo nosso sistema digestivo, boca, esôfago, estômago, fígado, pâncreas e intestinos. E esse instinto de conservação, que está ligado ao sistema digestivo, ele está relacionado à autopreservação e responde a uma pergunta vital que é feita o tempo todo, né? Como estou? O nosso organismo, o tempo todo, a cada segundo, né, ele está sintonizado. Se está em bem-estar ou tem alguma coisa que está ameaçando a vida, uma indisposição, alguma coisa. É uma pergunta vital. O foco, né, do instinto de conservação é a nossa pessoa, né, como organismo, e ele está relacionado à figura da mãe, porque a mãe é a primeira pessoa na vida da criança, né, que além de carregá-la, né, no seu ventre durante o desenvolvimento, que nutre, né, conserva a criança. Ele tem um aspecto de uma manifestação, né, negativa, né, como depressão, e uma manifestação, né, positiva como realização. O outro ponto aqui, o instinto de relação, ele está ligado à figura do pai, porque o pai, ele é aquele que traz, né, para a criança o mundo exterior, vamos falar assim, enquanto a mãe, né, ela está tradicionalmente ligada, né, ao cuidado da casa, do lar, das crianças, da ordem. O pai, assim, naquela figura, né, tradicional, né, ele é aquele que caça e traz a caça, as experiências, as viagens para o mundo. Então, evidentemente que isso é simbólico, isso não quer dizer na nossa sociedade moderna que a mãe, o pai ou nós ficamos só nesses papéis. Nós estamos apenas fazendo uma analogia para entendermos um pouco essa questão desses sistemas aqui no nosso corpo. E o instinto, né, de relação, ele está ligado ao nosso corpo, ao nosso sistema circulatório, né, que coloca, né, todo o organismo em relação consigo mesmo, e o sistema respiratório, que faz com que o nosso organismo se relaciona, né, com o meio ambiente a partir da absorção e o expelir o ar durante o movimento da expiração, inspiração e expiração. E um outro sistema aqui importante, né,
vital, né? É um instinto, né, de adaptação. Ele está ligado à figura, né, do eu prático, eu mesmo. E um outro ponto aqui com relação ao instinto de relação. Assim como o instinto de conservação responde a pergunta como estou, o instinto de relação responde a pergunta fundamental, com quem eu estou, né? Então, por exemplo, né, se um coelho, né, ele não souber que ele está com um leão esfomeado, isso vai custar a vida dele, né? Então é muito importante em todo momento nós sabermos com quem nós estamos. E o instinto de adaptação, que é o instinto, né, de sintonia, ele responde a pergunta adaptativa aonde eu estou. E o instinto de adaptação, ele está ligado ao nosso sistema nervoso central. É como se fossem as antenas, né, que nós temos, né, no nosso corpo, que nos colocam em sintonia para nós recebermos e decodificarmos todas as frequências do universo, né, que o nosso organismo, né, ele recebe o tempo todo. E aqui o foco, né, da relação de casal. E no instinto de adaptação, o foco é a nossa comunidade, né, que é o aspecto, né, prático. Agora, com relação a essas quatro funções, que estão como se fossem as quatro pernas, né, simbólicas nesse esquema, então nós temos aqui a função de espaço. A função de espaço no nosso corpo, ela está ligada no nosso sistema ósseo, que dá a estrutura, e o nosso sistema muscular, que coloca a nossa estrutura em movimento. Então, o sistema ósseo muscular permite que o organismo se locomova, literalmente se mova pelo espaço. É por isso que tem essa característica de função de espaço. Então, está ligado a um sentido, né, de possessividade, né? Quando a criança começa a explorar o espaço, ela começa a pegar as coisas com a mão, pega isso, tal, pega aquilo e tudo mais, né? Então, está muito ligado aí à questão, né, do espaço, uma questão de segurança também. E a função, né, a outra função aqui, a função de tempo, ela está relacionada com o nosso sistema, né, epitelial e o nosso sistema linfático, o sistema protetivo. Aqui uma característica, né, dessa questão, né, de função de tempo é no seguinte sentido: quando nós estamos numa interação agradável ou amável, né, com um grupo social no ambiente, nós não sentimos o tempo passar. Agora imagina uma criança que está se movimentando numa festa, por exemplo, né, e chega a mãe: filho, para com isso, não mexe aí. Aí a criança se congela na hora. Ela sente que aquele movimento que ela deveria estar fazendo, explorando ali, não está, e ela fica travada, né? Então ela perde aquela fluidez natural que é característica da atratividade. Então, quando a coisa está fluindo bem em termos de interação social, nós nos sentimos assim charmosos, atrativos, né? Tanto com relação à nossa pessoa como com relação aos outros. As coisas fluem, nós não vemos o tempo passar. E quando o nosso sistema protetivo de interação está ameaçado, nós ficamos congelados. Isso não é ruim, porque quando existe uma ameaça, o organismo precisa parar para observar o que está acontecendo no ambiente, para ver se está numa situação ameaçadora, que ele precisa fugir dali. Então, e tem uma lógica intrínseca com relação a isso. E aqui nós temos uma outra função importante, que é a função de expressão, e a função de expressão está ligado, né, a nossa voz, a nossa face, as nossas mãos, né? E os músculos das faces das mãos, que é o que nós usamos para nos expressar, né? Por exemplo, fala assim, o italiano fala com a mão, explica tudo, né? Se você segurar a mão, ele não consegue expressar, né? E nós também, com relação aos músculos da face, eu faço uma cara feliz, triste e tudo mais. Então, é uma forma de nós expressarmos nossos estados de ânimo, nosso estado de alma. E aqui a função de coordenação, ela está ligada ao sistema nervoso parasimpático, que coordena, né, todos os ritmos, né, do organismo, né, todos os ciclos do organismo. E a mesma coisa com relação à nossa vida, né? A coordenação da nossa vida, ela nos dá uma sensação de segurança e ao mesmo tempo um estado de saúde. Quando alguma coisa, né, começa a sair, né, do ritmo, nós começamos imediatamente a sentir que estamos perdendo o controle de situação, né, o próprio organismo, e acaba se manifestando como se fosse uma doença.
Então, essa estrutura, né, física, né, ela tem uma expressão, né, então, como nós vimos, emocional, né, intelectual e espiritual. Ela pode ser vivenciada nas 4 grandes escalas, né? Aqui eu não coloquei, tem aquela escala psicótica inferior, que envolve intervenção psiquiátrica. Na segunda escala aqui é na escala de subjetividade ou neurótica. Então, nessa escala, cada um desses pontos aqui, eles estão, né, divididos, né, consigo mesmo e brigando consigo mesmo, surgindo personagens dicotômicos. Então aqui surgem 18 personagens que são explorados em um outro treino, né, que é os sistemas, domínios de consciência. É uma projeção, né, desses personagens externas e interna também, uma projeção intrapsíquica dividindo a energia da psique, né, e automaticamente caindo a eficiência e a consciência, né, não fluindo, né, pela psique na sua totalidade em todos os espaços. Então, por exemplo, uma pessoa, né, ela está com problemas, né, de problemas sexuais, problemas de comportamento, a energia dela, ela fica aqui, né, nesse ponto, aí surge, né, aqui um personagem, né, puritano ou libertino, e ela fica julgando o comportamento, né, de si mesmo, dos outros, o tempo todo. Ela vai no lugar, a primeira coisa que ela vai ver se as pessoas, né, estão adequadamente vestidas, estão se comportando bem. Evidentemente que isso, do ponto de vista das crenças subjetivas, né, dessa psique que está funcionando em escala neurótica ou adormecida, né? Ela não está vendo, né, o processo na consciência em autoobservação, que está aqui na escala de autoobservação, onde esses personagens dicotômicos, né, são dissolvidos e a consciência, se ela se expressa, né, com plenitude, não existe essa divisão, né, da consciência, né, de uma forma intrapsíquica e extrapsíquica. E também todos esses pontos, eles estão ligados, né, àqueles princípios da consciência que nós vimos, né? Então aqui o polo aqui, o sexual, está ligado ao princípio do não tempo. Aqui a função de espaço aqui está ligado ao princípio da não posição. Aqui o instinto de conservação está ligado ao princípio, né, da consciência não contradição. A função de tempo está ligado, né, ao princípio, né, da interação. Aqui o sistema de relação está ligado ao princípio da consciência de igualdade. A função de expressão aqui está ligado ao princípio da consciência de equilíbrio. Aqui a função de coordenação está ligado, né, ao princípio da consciência de liberdade. Esse ponto 8 aqui, né, que é o sistema nervoso central aqui, que é um instinto, né, de adaptação, está ligado ao princípio da consciência de não efeito. E esse polo aqui, o polo espiritual, o princípio da consciência, tudo consciência aqui, onde a mandala se fecha. E é interessante também que essa modulação, né, de 4, 3 e 2, ela é justamente um padrão, né, calêndrico, né, do calendário hindu das yugas, né, que tem esse ciclo, né, da Terra, né, um período de 4 bilhões 320 bilhões de anos aqui, que é a idade da Terra, tem uma relação fractal harmônica com essa estrutura numérica, né, expressa no microcosmos, né, como não poderia deixar de ser, né, o microcosmos e o macrocosmos aqui são 2 aspectos, né, de uma grande realidade, né, universal que se expressa de modo fractal, né, ou holonômico, né, em todos os reinos da natureza e sintetizados, né, no reino humano. Eu estou vendo já que está dando já mais de 18 minutos, né, eu vou fechar esse assunto aqui para não comprometer aqui a gravação e não ficar truncada. Mas o que eu quero agora voltar aqui a sintetizar, que é importante, inclusive esse treino aqui, ele é um treino eminentemente prático. Existem trabalhos, né, de rodas de processamento de karma. Cada um desses pontos aqui, ele tem um enneagrama, né, dando 9 posições. Existem 81 personagens, né, situações kármicas aqui, inclusive separando, né, karma, né, de natureza, né, física, emocional, mental e espiritual. E cada um desses karmas está ligado a um sistema, né, de crença subjetivo, com que faz com que a psique, né, acaba respondendo a uma situação objetiva da realidade, de acordo com o sistema de crença que surgiu na sua linha de vida em função de atropelos e choques, né, e já desde a sua infância, até com tendências vindas, né, de outras encarnações ou outras vivências. E um trabalho dessa natureza, né, clarificando todos esses karmas, essas divisões e tudo mais, ele
ele está, né, alinhado com essa possibilidade de energia, né, funcionar, se expressar na psique espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, sem contradições, de uma forma funcional, natural, harmônica, né? Então aí a psique, né, vai poder, né, se expressar sem contradições e sem ficar fixa, né, em um ego como um personagem. Cada um desses pontos aqui acaba criando um ego, uma fixação da consciência, que isso daí é trabalhado e clarificado no outro treino, que é chamado protoanálise. Também tem uma protoanálise avançada. E o reconhecimento dessa fixação libera essa possibilidade de energia também circular. Então esse treino, sistemas hipergnósticos, ele é totalmente prático do ponto de vista de processamento de karma e clarificação da consciência em todos os sistemas. É uma oportunidade que nós temos na nossa vida, literalmente, de fazer uma varredura kármica em todos os espaços da nossa manifestação prototípica, né? Então, com resultados fantásticos, né? Um dos resultados, né, eminente práticos, isso daqui, é a clarificação do princípio de não tempo, né? A consciência se libera desse blá blá blá, esse diálogo, nesse personagem na cabeça, simplesmente ele acaba se dissolvendo. Então nós ficamos com uma mente de claridade. O pensamento é objetivo, a emoção também é funcional e de acordo, e integrado com o corpo, com a dimensão espiritual também. É isso aí, pessoal. Eu sei que também a coisa ficou meio cabulosa, porque eu estou apenas fazendo comentários. Agora, tudo isso fica claro, evidentemente, corporificado, depois de realizar um treino dessa natureza. Isso daqui é um treino que demora 2 meses, é um treino muito intenso, mas os resultados são compensadores. Então fique bem, pessoal. Até uma outra oportunidade, viu? Eu agradeço a atenção e a paciência.